Guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre advérbios e preposições, né? Adverbs and prepositions. Então, o que é o advérbio? Bom, os advérbios modificam verbos, adjetivos, outros advérbios, orações inteiras para indicar modo, tempo, intensidade, entre muitas outras, né, indicações ali, né? Tanto é que nós temos classificações de advérbios em tempo, né, advérbios de tempo, de frequência e por aí vai. E preposição, o que é? Bom, as preposições conectam substantivos ou sintagmas substantivos ao restante de uma oração. E o que seriam os sintagmas substantivos, Tati? Bom, sintagmas substantivos, né, no inglês, a gente chama de noun phrases, né, seriam frases substantivas. Ah, mas frase não no sentido que a gente costuma entender no português, é frase sem, né, é frase no sentido de conjunto de palavras, sem verbo. Que é o quê? Um conjunto de palavras formado por um substantivo, núcleo, e palavras que o acompanham, artigos, adjetivos, atributivos e por aí vai, mas verbos não, tá, gente? Então, nós temos aqui the car, o carro, nós temos um conjunto de palavras formado por artigo, né, o the, né, artigo ou determinante, lembrando que artigo é um tipo de determinante, ok? Então, nós temos o artigo the e o substantivo car, né, o carro. E o conjunto aqui inteiro é um sintagma substantivo, é uma noun phrase, né, que o car vai ser o núcleo, vai ser o peso ali desse conjunto de palavras. Né, porque o artigo ele apenas acompanha, certo? A função dele é apenas acompanhar, ele não tem uma função relevante além disso na oração. Outro exemplo, the red car, o carro vermelho. Agora nós vamos ter o quê? O artigo the junto com o adjetivo atributivo red. Lembrando que adjetivo atributivo acompanha o substantivo. É aquele que fica do ladinho do substantivo, acompanhando ele. Tem uma função mais acessória ali. Então, adjetivo atributivo red e o substantivo car, que é o núcleo. Tá? Então, aqui o car é o peso. O artigo apenas acompanha o red, né, o adjetivo aí, que nem eu já falei em outros vídeos. Ele, como está exercendo função de adjetivo atributivo, ele tem uma função apenas acessória. É o peso ali no conjunto de palavras vai ser do substantivo. Então, as preposições elas vão conectar um substantivo sozinho ou então um sintagma substantivo ao restante da oração. Já nós vamos ver exemplos, tá? Mas primeiro vamos ver um pouquinho sobre os advérbios, adverbs, né? Vamos ver alguns exemplos. Caroline is very beautiful. Carol é muito bonita. Advérbio modifica adjetivo, né? Aqui o advérbio very está modificando o adjetivo beautiful. Uma das funções do advérbio é o quê? Modificar adjetivos. Então, tá ok, tá dentro das funções deles. Aí é um advérbio de quê? Né? Muito bonita. Ela não é só bonita, ela é muito bonita. Então, um advérbio de intensidade. Tá modificando o adjetivo beautiful para indicar intensidade. Caroline runs slowly. Carol corre devagar. Slowly, né? Nós temos aqui um advérbio que modifica um verbo. Né? Slowly está modificando o verbo run. E está dentro das funções também. Ó. Pode modificar adjetivos, advérbios, orações inteiras e também verbos. No caso aqui está modificando um verbo. Para indicar o quê? Indicar, no caso, modo. Está correndo, né, de um jeito devagar, vagarosamente. Outros exemplos de advérbios. Caroline runs very slowly. Carol corre muito devagar. O very de novo. Aqui atrás nós tínhamos o quê? O very modificando um adjetivo. E agora nós vamos ter o quê? O very modificando um advérbio, né? Isso pode? Pode sim. Aqui, ó, pode modificar verbos, adjetivos, advérbios, tá? Então tá entre as funções aí. E aí para indicar o quê? Intensidade, né? Tá intensificando, ele não tá correndo só devagar, ele tá correndo muito, muito devagar. Tá intensificando aí o advérbio slowly, pra, né, mostrar que é muito devagar mesmo. Outro exemplo, unfortunately, Carol runs very slowly. Infelizmente, Carol corre muito devagar. Então, aqui nós temos o quê? Um advérbio modificando a oração inteira. Porque o unfortunately é aqueles advérbios o quê? Mais de opinião, advérbios que indicam opinião e tudo mais. E essa opinião aí tá recaindo o quê? Sobre a oração inteira, né?
sobre o fato da Caroline correr muito devagar. Então, infelizmente, ela corre muito devagar. Infelizmente, é para isso tudo aí. Então, né, tá aqui entre uma das funções do advérbio justamente essa, modificar a oração inteira. E é justamente o que ele faz aqui. Então, são advérbios ali que indicam opiniões, expressam opinião, o que a pessoa acha de determinada coisa, determinado assunto. E que, inclusive, é muito utilizado, né, em redações, em qualquer tipo de texto que você quer indicar a sua, né, expressar o seu descontentamento com relação a alguma coisa, o que você acha de algo. E agora vamos para as preposições, né? A gente viu que pode conectar tanto substantivos quanto sintagmas substantivos ao restante da oração. Mas agora vamos ver isso na prática, com exemplos. I am at home, estou em casa. A preposição aqui está conectando home ao restante da oração. Home é um substantivo, tá? Então está conectando um substantivo apenas ao restante da oração, não um conjunto de palavras, não um sintagma. I am going to the mall, vou ao shopping. A preposição agora está conectando o quê? Só um substantivo simplesmente? Não, agora ela está conectando um sintagma substantivo, uma noun phrase, composta o quê? Por the e mall. O mall é o substantivo e o the é o artigo que apenas acompanha. O peso está no mall, tá? Mas como tem um conjunto de palavras aqui, o mais correto é falar que se trata de uma noun phrase e um sintagma substantivo. Tá? Então, to, a preposição, está conectando esse sintagma ao restante da oração. Para conferir mais informações essas que podem ser acessórias ou não, pode ser que seja um complemento necessário mesmo. Tá? No caso aqui é um complemento necessário, que a gente não fala só I'm going, né? Fica incompleto. Então, I'm going to the mall. Então, é um complemento necessário. Aqui é a mesma coisa. I am precisa de um complemento essencial aí. Né? Tem que indicar onde você está. Então, posso falar só I am, eu estou. Não, I am at home. E aqui, I am going to the mall. Último exemplo, I am at the party. Estou na festa. The party é um substantivo apenas? Não, sintagma, mesma ideia. Temos o artigo acompanhando o substantivo. Party, festa, substantivo. É o peso aí, é o núcleo desse sintagma. Então, ele é o principal aqui, mas está sendo acompanhado ali. Aí, então, o mais correto é falar em sintagma, em noun phrase. Tá? Então, o at está conectando noun phrase ao restante da oração. E, novamente, aqui nós temos o quê? Um complemento essencial. Não posso falar só I am. Precisa do complemento essencial aí. I am, eu estou em algum lugar, ou qualquer coisa do tipo. Então, no caso aí, I am at the party. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado é que há advérbios e preposições com a mesma forma. Tá? Então, como é que a gente vai saber o que é preposição e o que é advérbio? Vendo a função que a palavra está exercendo ali na oração. Então, por exemplo, nós temos aqui, the ball is inside, a bola está dentro. Aqui nós temos aqui, inside, modificando o verbo is. O is aqui está sendo um verbo que indica ato, né? O ato de estar. Normalmente estar em algum lugar. Então, está modificando para indicar que o ato de estar dentro, não falou dentro de quê, mas está indicando, né, que é o ato de estar dentro. Então, se trata de está modificando um verbo, então se trata de um advérbio. Já aqui nós temos o quê? The ball is inside the box. A bola está dentro da caixa. Aqui o inside está fazendo o quê? Está conectando the box ao restante da oração. Então aqui está fazendo papel de quê? De preposição. No caso, conectando o quê? Um substantivo apenas ou um sintagma? The box. Sintagma, né? Artigo acompanhando ali o substantivo box. Box é o núcleo, é o peso ali. Mas, temos aqui um conjunto, então o mais correto é falar sintagma substantivo. Então, o inside aqui está fazendo papel de preposição. Então, assim, tem a mesma forma, só que ao analisar a função na oração, a gente sabe quando se trata de advérbio e quando se trata de preposição.
Outro exemplo, let's cross through, vamos atravessar. Aqui o through, né, está modificando o verbo cross, para indicar que é atravessar por alguma coisa. No português não tem uma tradução certinha para esse through, do jeito que está sendo usado aí não tem uma tradução certinha para português, mas dá esse sentido, que é atravessar alguma coisa. Né? Não indica qual coisa que é, mas dá essa ideia de que vai atravessar alguma coisa, certo? Então, se está modificando ali o verbo, nós temos o quê? Um advérbio. Já que nós temos o quê? Let's cross through the river. Vamos atravessar o rio. O through aqui está conectando the river ao restante da oração. The river, um sintagma, substantivo, noun phrase. Né? Tem um artigo e o substantivo que é o núcleo. Então, o through está conectando o sintagma ao restante da oração, logo se trata de uma preposição, certo? Então, a mesma coisa, né? A mesma estrutura, só que olhando da função da palavra na oração específica, a gente consegue dizer se trata de um advérbio ou de uma preposição. Então, recapitulando, nós temos advérbios, que modificam verbos, adjetivos, orações inteiras, né? Outros advérbios. Alguns possuem a mesma forma que a sua correspondente preposição, né? Que nem a gente viu ali, through e inside. Já preposições, prepositions, conectam substantivos ou sintagmas substantivos ao restante de uma oração. Algumas possuem a mesma forma que o seu correspondente advérbio, tá? Então, ter essa consciência aí que são coisas diferentes, mas que às vezes têm a mesma estrutura. Então, aí é só ter cuidado de olhar a função que a palavra está exercendo na oração específica que você consegue deduzir se trata de advérbio ou de preposição. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui abaixo o link para vocês poderem acessar e conferir os cursos aqui da comunidade que é o Cursos de Inglês. Então, kisses and bye bye!